Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário estão assistindo. Caso vocês sintam que funciona, possa fazer isso antes das nossas aulas, antes dos nossos encontros. Semana passada era muito conteúdo, temos muito conteúdo para ver. O objetivo é que a gente consiga ver isso é, um pouco antes, para que vocês cheguem e para tirar dúvidas e a gente fazer atividades. Então, se vocês acharem válido, eu farei outras vezes. Então essa é a minha ideia. Então relembrando, né, um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente relembrei alguns conceitos de representação gráfica, falei com vocês sobre o histograma, né, tirei algumas dúvidas, como a gente faz ele no Excel principalmente, né, então lembrando que o gráfico de barra, uma representação de uma distribuição de frequência. Testamos alguns modelos, né, verifiquei alguns exercícios aí com vocês no próprio Excel. Vimos o boxplot, verificamos os exercícios que foram passados, vocês também tiraram dúvidas, né? Então vimos que ele é usado para comparação ali entre amostras com no mínimo, com no máximo, né, 30 medidas. Expliquei um pouco ali a relação das medianas, dos quartis, esse é o meu objetivo. Okay? Então, é, vimos ali que a primeira parte, temos ali o limite inferior até o começo da caixa. Isso é o meu primeiro quartil, né? Do começo inferior da caixa até essa linha central eu tenho a mediana, né? O segundo quartil, e da, da linha até o final da caixa lá em cima eu chego no terceiro quartil e depois no limite superior. Vimos como é calculado tanto o limite superior e o limite inferior, e vimos que isso é o que diferencia quando a gente constrói o boxplot no Excel entre ser mediana inclusiva e mediana exclusiva. Né? Isso permite que os valores discrepantes ou os outliers surjam caso eles existam. Né? Então vimos ali alguns exemplos, né, da definição ali dos 4 quartos, né, de cada quarto do boxplot. Temos então a definição ali dos outliers, então com base nas amostras, né, eu calculo o limite inferior teórico, o limite superior teórico, e com base nisso eu verifico se dentro dos meus dados surge ou não surge um outlier. Lembrando que o limite superior teórico, o limite inferior teórico, isso significa que caso não exista essa medida inferior de 14 ou essa superior de 42, eu vou até a maior que eu tenho. Né? Então, no caso aqui, a nossa menor é 24 e não 14,5, então esse vai ser o meu limite inferior real. No caso aqui, o limite superior teórico é 42,5 e eu tenho uma medida 43 que passa. Então, ela passa a ser o outlier e a menor medida antes do 43 passa a ser o limite superior nesse caso. Falei para vocês um pouco sobre probabilidade, brincamos lá com a relação de Las Vegas gostar tanto. Fizemos ali um experimento. Então, ao jogar um dado, e ele dá 6, né? E vimos a definição de espaço amostral, que são todas as possibilidades de resultados para esse experimento. E aí eu perguntei qual a probabilidade do resultado e qual a probabilidade de ser ímpar. E muitos de vocês me responderam que basta pegar a ocorrência do 6 e dividir pela quantidade de possibilidades do espaço amostral. Né? Então a probabilidade de ser 6 nesse caso é 1 em 6. Né? E a probabilidade de ser ímpar, né? Existem 3 números ímpares no espaço amostral, 1, 3 e 5. Então são 3 em 6, que dá ali 0,5 ou 50%. Então vemos que a forma de calcular essa probabilidade, a probabilidade é igual à ocorrência do meu resultado, dividida pelo número de possibilidades do espaço amostral. Então,
1667 aproximadamente, ou 16,67%, e a probabilidade de ser ímpar, 3 em 6, aproximadamente 0,5 ou 50%. Vimos então que se eu quisesse construir um gráfico que me mostra as possibilidades, né, a probabilidade de cada evento possível no meu espaço amostral, eu vejo que se para 1 eu tenho uma probabilidade de 1/6, para 2 a probabilidade de 2/6, para 3 a probabilidade de, desculpa, para 2 a probabilidade de 1/6 também, o mesmo para o 3, o mesmo para o 4, para o 5 e para o 6. Então cada um dos valores ali tem a mesma probabilidade de 1/6. Se eu junto todas as probabilidades, né, como a gente viu, calculando a área formada por essa curva, eu vou ter ali o número 1. Então, 1/6 mais, né, 6 vezes 1/6, né, isso vai dar exatamente 1, que é o meu 100%, o meu total. Então, isso é o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Então, toda distribuição de probabilidade terá sempre como possibilidade de resultado, né, 1. A distribuição total, né. Vimos a definição da distribuição de probabilidade, né, criada pelo professor Gauss, né, que recebe o nome de distribuição normal. Vimos também que não existe, né, falei também para vocês que não existe só distribuição normal. Temos ali distribuições que podem ser uniformes, distribuição exponencial, de Weibull, né. Vimos também o vídeo lá, né, das bolinhas. E aí eu falei sobre, né, como é calculado, como foi a utilização dessa distribuição normal. Uma vez que ela foi mapeada, né, que se compreendeu a fórmula dela, né, se estabeleceu ali que toda distribuição normal ela possui média, mediana e moda iguais, formato de sino, né, sempre simétrica ao valor médio. Temos uma área total sobre a curva igual a 1, né? À medida que a curva total se aproxima, né, vai se distanciando, né, da média, ela vai se aproximando do eixo X, mas ela nunca toca, nunca se aproxima do eixo X. E entre mais ou menos um desvio padrão, né, que nesse caso é representado pela letra grega sigma, e o μ representando a média, eu tenho ali a mudança de orientação, o ponto de inflexão. Então, ela começa no sentido anti-horário, se torna horário, e no próximo ponto de inflexão ela volta a ser anti-horário. Mostrei para vocês a compreensão do que é, né, a distribuição normal, que é o meu sigma ali, a partir desses gráficos. Então eu tinha um gráfico cuja média é 50 e o desvio padrão é 0,5. Então, a gente vê ali que entre 42 e 52 a gente já vê a curva praticamente inteira formada. Isso representando que praticamente 100% ali, 99,99% está entre essas duas medidas, 48 e 52. Entretanto, quando eu uso ali a medida do desvio padrão igual a 1, em torno da mesma média, os dados se dispersam um pouco mais. Então já passam ali um pouco do 48 ou do 52 para ser 100%. Isso fica mais, se dispersam ainda mais quando eu aumento o desvio padrão para 2. E aí sim os dados se dispersam, chegando ali, oscilando, né, bastante entre o 44 e o 56 aproximadamente. Então, conforme o desvio padrão aumenta, aumenta a dispersão, aumenta o espalhamento das medidas em torno desse valor médio. Uma forma de entender essa relação a partir da curva de distribuição normal, né, e os desvios padrões é essa relação de probabilidade. Então, entre mais ou menos um desvio padrão, eu teria sempre 68,26%, né, dos dados que geram essa distribuição. Entre mais ou menos dois desvios padrões para qualquer distribuição normal, eu terei 95,46%. Entre mais ou menos três desvios padrões, eu terei 99,73%, né, e assim vai aumentando com a nova, né, até que eu chego ali em mais ou menos 6 desvios padrões, eu vou ter 99,99998%. Né? Então, essa informação é importante em algumas aplicações, mas como a gente viu lá a partir do nosso
da nossa tabela lá de distribuição normal. Isso me permite, eu posso calcular independente de ser mais ou menos um desvio padrão. Isso é mais para a gente entender uma relação que se mantém independente da média, independente do desvio padrão, sempre terei essa relação, né, de referência da probabilidade, né, ou da quantidade de dados, da porcentagem de dados que ocorrem, né, entre esses valores que são mais fáceis de se encontrar, já que para construir a curva eu preciso saber a média e preciso saber o desvio padrão dele. Vimos que antes de softwares estatísticos, antes de a gente ter planilhas de Excel que me permitam calcular as distribuições normais, é, foram realizados então os estudos com a distribuição normal padrão. Então ela passa a ser uma referência e aí se estabelece um critério que a gente chamou de score padrão Z. Né? Esse cálculo é feito estabelecendo, o Z passa a ser um valor de referência extraído a partir dos valores possíveis da distribuição normal padrão. E percebeu-se que eu posso correlacionar todos os estudos feitos em cima dessa distribuição normal padrão, cuja média é zero e o desvio padrão é 1, a partir dessa expressão. Então, a partir de um valor que eu quero conhecer da minha curva de distribuição qualquer, menos a média dessa minha distribuição, dividido pelo desvio padrão. A partir disso eu vou ter um valor, ou seja, x menos a média da população, dividido pelo desvio padrão, e eu consulto esse valor, né, esse score padrão Z, numa tabela. Essa tabela eu deixei disponível lá para vocês também e testamos em aula como é consultá-la. Né? Fizemos um exemplo para os resultados do histograma de vocês. Né? Verificamos ali como que seria calcular a probabilidade de ser menor ou igual a 26,10 e depois menor ou igual a 24,67. Usando ali as relações fizemos em aula. Né? Então a gente viu que para o primeiro caso o score Z deu 1,15 e aí a consulta na tabela era na coluna, na coluna esquerda eu vou ter os dois primeiros dígitos do score Z, né? E depois eu vou procurar a coluna que corresponde ao terceiro dígito, onde elas se cruzam, eu teria a probabilidade, né, de ser menor, né, ou igual a esse valor 1,15. Novamente, esse valor 1,15 é baseado na curva de distribuição normal padrão. Né? Então daria ali, né, 0,8749%. Só que ela está diretamente relacionada às medidas que a gente usou para chegar nesse valor 1,15. Então é a mesma probabilidade de ser menor, né, que 26,10. Para o 24,67 fizemos a mesma análise e vimos que o score deu menos 0,24. Aí a gente consultou a tabela de z-score de valores negativos. Então os dois primeiros dígitos, menos 0,2 e o terceiro dígito na coluna 0,04, chegando a uma probabilidade de ser menor ou igual, né, de 0,452 ou 40,52%. Falei para vocês também sobre defeitos por unidades, que são baseados também nessa curva de distribuição normal, as suas probabilidades, né, em relação aos desvios padrões. E falei também lá dos defeitos por milhão de oportunidade, um indicador usado em gestão da qualidade, que permite ali a identificação dos níveis sigmas usado no sistema Lean Six Sigma. Trouxe alguns exemplos, né, de comparar ali, né, um nível 4 Sigma, cuja porcentagem ali de produtos conformes é de 99,38%, por um 6 Sigma, cuja probabilidade de produtos, a porcentagem de produtos conformes é de 99,99966%. E o que muda, né, sair ali de aumentar, né, de 0,99,38% para 99,99966%. Então o que muda ali, como um exemplo ali de 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana,
passam a valer agora, né, se eu aumento essas porcentagens, né, que parecem ser muito poucas ali, eu aumento para 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana. Ok? Depois, ainda na aula, falei sobre as distribuições amostrais, né? Então, expliquei que todas as nossas teorias podem se basear, tem como base o teorema do limite central, onde ele estabelece que a média das médias amostrais, então se eu estabeleço várias médias de várias amostras ao longo do meu processo, e eu faço a média dessas médias, ela vai ser igual à média da população, né? Se eu tenho, então, faço uma série de médias, né, com amostras pequenas, 5 medidas, 10 medidas, né, elas sempre vai representar a média da minha população. Entretanto, o desvio padrão dessas médias, né, que foram obtidas ao longo do estudo, ela não é exatamente igual ao desvio padrão da população. Ela é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, se eu sei o desvio padrão das médias que eu obtive, né, eu posso descobrir o desvio padrão da população multiplicando pela raiz de n. Esse critério é chamado de erro padrão, né, que está atrelado ao processo de medição aí que nós executamos. Falei que a gente viu também que o processo de medição é baseado em estimativas de medida, ou seja, eu nunca vou ter uma medida totalmente exata. Eu teria ali uma estimativa pontual, né, de elementos tendenciosa, da média populacional, e um valor único, né? Só que o mais comum é a gente trabalhar com valores de estimativa intervalar, né? Então ele é um intervalo, uma amplitude de valores usado para estimar um parâmetro populacional. Então, em vez de eu ter a medida ali 29,6, né, a média, eu tenho ali 29,6, mas, né, com um limite inferior de 27,5 e limite superior de 31,7, né, trabalhando com uma faixa, né, estimada de valores. Então, isso significa que quando eu tiro uma média de uma amostra, eu não consigo garantir com exatidão que aquilo é igual à média da minha população. O que eu posso dizer é que existe uma chance de que a média da minha população esteja entre esse valor limite inferior e esse limite superior. Né? Que chance? Para estabelecer essa chance é que surge a definição de intervalo de confiança. Né? Então, o intervalo de confiança ele vai me fazer saber quão confiante eu estou, né, dessa estimativa intervalar com T, né, a média, T do x médio. Né? 90%, 95%, 98% 99%. Então, qual é a probabilidade de que a estimativa intervalar contenha o parâmetro populacional? Né? Isso é chamado de nível de confiança. Né? Esse critério do nível de confiança ele se baseia também na estatística Z, inicialmente, né? Quando eu uso esse tipo de estatística. Então, nesse caso, eu vou ter ali como referência para cada, usando o critério de que todo o valor Z possui uma probabilidade atrelada àquele valor, baseado no normal padrão. Para cada valor de porcentagem ali de nível de confiança, eu também tenho um valor Z de referência. Isso em torno da média, né, estabelecendo, né, se eu tenho 90%, nesse caso é em relação à média, 45% acima da média, 45% abaixo da média. 95, né, 42, 47,5 acima, 47,5 abaixo, 98% eu vou ter 49% acima da média, 49% abaixo da média. Tem ali essa oscilação em volta, em 99 vou ter ali 49,5% acima e 49,5% abaixo. Os valores que geram exatamente essas probabilidades são ali o 1,645, mas tanto positivo como negativo. Então, se eu pegar a normal padrão, média zero, desvio padrão 1, e fazer mais ou menos 1,645, vocês podem testar isso lá na nossa planilha, vai dar 90%. Se eu fizer mais ou menos 2,326, vai dar 98%. Né? Outro fator muito importante que se relaciona aí, né,
é que se eu pego o total menos o nível de confiança, eu vou ter o que a gente chama de nível de significância, representado pela letra alfa. E o mais comum da gente ser perguntado, ou de surgir nos estudos, é eu falar do nível de significância. Eu vou deixar para explicar o motivo da gente usar mais o nível de significância presencialmente para vocês entenderem. Né? Mas entendam que a combinação do nível de significância e nível de confiança sempre vai ser o 100%. Então eu preciso ter noção de que quando eu falo nível de confiança, saber automaticamente qual é o nível de confiança e vice-versa. Essa é a ideia. Então quando eu trabalho com nível de significância, né, o nível de significância para 90% de confiança vai ser, né, 10%. 10%, né? O nível de confiança, o nível de significância quando eu tenho 95% de confiança é 5% ou 0,05 e assim sucessivamente para os outros níveis de confiança que são mais comuns de serem utilizados. Tá? Aí eu mostrei o que isso significa na prática. Quando eu estabeleço um intervalo de confiança, por exemplo, para a média de uma população, aí eu falo que ele tem nível de significância de 0,10 ou 10%. Isso significa que, né, o nível de significância de 10%, automaticamente o nível de confiança é de 90%. Isso significa que de cada 10 amostras que eu coletar dessa população, para verificar, né, se a média, qual o valor da média, existem 9 possibilidades da média, né, estar, né, de cada 10 da média estar dentro daquele intervalo que eu pré-estabeleci. Né? Essa é a ideia. Né? Então, quando eu falo que, que uma medida tem um intervalo de confiança de 90%, eu estou afirmando que de cada 10 amostras que eu tirar, 9, né, vai ter algum valor da média, né, dentro desses intervalos. Tá? Para 95%, uma cada 20, para 98%, uma cada 50, e para 99%, uma errada a cada 100. Né? Bom, vimos que conforme aumenta o número da amostra, isso não muda o meu nível de confiança. O nível de confiança é uma escolha, um intervalo de confiança de 95%. É um intervalo com valores que pode ter 95% de certeza de que contém a verdadeira média da população. Isso não é o mesmo que um intervalo que contém 95% dos valores, ou seja, se eu tenho muitos dados, como o caso ali n igual a 150, né, o que vai acontecer é que o intervalo vai diminuir, porque eu tenho muitas medidas e isso faz com que eu tenha mais certeza, né, e mais desse valor médio, mas eu continuo tendo 95% de certeza de que contém a média ali. Se eu tenho 5 medidas, né, eu também vou chegar ali, só que eu vou ter um erro maior. Então, quanto maior essa barra, maior é o erro, mas eu continuo tendo 95% de certeza de que contém a verdadeira média. Caso ainda tenha dúvida sobre isso, por favor, anota para que eu responda para vocês no sábado. E vimos como calcula isso. Então, a partir como calcula o intervalo de confiança para a média. Então, isso é baseado nas teorias ali do valor médio do z-score, né? Tipo, a partir da distribuição normal padrão. Né? Então, a partir disso, sabendo os valores de alfa ali, né? Então, se eu estabeleço que eu quero um intervalo de confiança de 95%, eu vou tentar saber qual é o valor z de referência relacionado a isso, como a gente viu lá no começo. Então, para 95% da z é 1,960 e para cada porcentagem terá um z específico. Se eu sei esse valor z e eu sei a média da minha amostra, seria esse x barra, né? E eu sei o desvio padrão conhecido dessa população, e o n, que é o tamanho da amostra, eu posso estimar, né, o valor da média, mas não o valor pontual apenas. Eu vou estimar um intervalo, né, com limite inferior e limite superior, a partir de uma definição de probabilidade. Né? Então, eu quero a probabilidade esse valor z que eu estou querendo calcular da minha população está entre
né, as referências ali, ou seja, e isso deu os 90, 95, 99, vai depender do nível de confiança que eu escolhi. Então, o intervalo de confiança para a média, a partir disso surge então a equação, né, a partir dessa definição surge como que eu calculo o limite inferior e como que eu calculo o limite superior. Né? Esse termo, né, Z alfa sobre 2 é aquele número lá que eu obtenho, né, quando eu tenho uma probabilidade de 95%. Então, qual é o Z que me dá aquilo, né, pensando ali numa medida central, mais ou menos, né, para o mesmo lado, a mesma quantidade, a mesma probabilidade. Né? Então, esse número eu consigo a partir da relação entre a probabilidade que eu quero, do nível de confiança, e um valor Z ali, baseado na tabela Z-score, que a gente tem tabelado lá nos primeiros slides que a gente viu. O sigma representa o desvio padrão conhecido dessa população que eu estou estudando, o x barra é a média da amostra que eu coletei e o n é o tamanho dessa amostra que eu coletei para obter essa média. Né? Com base nessas informações, eu calculo o limite inferior e o limite superior. Né? Ou seja, né, o intervalo de confiança, né, vai ser a média que eu calculei da minha amostra menos o erro, até a média que eu calculei da minha amostra mais o erro. Tá bom? Um exemplo. Então, a gente quer encontrar um intervalo de confiança de 95% para uma média populacional, né, que é a energia média de impacto. Né? Na verdade, aqui tem um erro, perdão, que é não é energia. Né? A tabela na parte que representa, né, a massa, né, de sacas de café. Então, não energia média de impacto. Né? Eu fiz uma adaptação, faltou eu apagar isso daqui. Então, a tabela do lado aqui eu tenho 10 medidas. Então, foram feitas essas 10 medidas, então qual o tamanho da minha amostra é 10. Já se conhece de outras medidas realizadas, de outros estudos, que o desvio padrão dessa população é de 1 de sigma igual a 1. Né? Então, na verdade, não 1 joule aqui, eu preciso corrigir também, perdoe-me, de 1 quilograma. Né? O alfa, ou seja, qual é o nível de significância que eu quero para esse intervalo de confiança. Se eu quero um intervalo de confiança de 95, o alfa é de 0,05. Então, dessa maneira, se calcula a média, né? Então a média 60,45. O Z, quando eu escolho o nível de confiança de 95%, é 1,96. O desvio padrão 1 e o N, tamanho da amostra, 10. Quando eu faço essa conta, eu chego ali no limite, né, 60,45, que é a média dessas 10 medidas, menos, né, 1,96 vezes 1 sobre a raiz de 10 dá aproximadamente menos 0,62, que me dá um limite inferior de 59,83 kg. Para calcular o limite superior é o mesmo valor médio, 60,45, só que agora mais 1,96 vezes 1 dividido pela raiz de n. Então, fazendo esse cálculo, eu vou ter que o limite é igual a 60,45 mais 0,62, o que me dá um limite superior, então, de 61,07. Dessa maneira, o que eu afirmo é, com 95% de confiança, que a média dessa população de sacas de café vai estar ali, né, com suas medidas, né, o seu intervalo de confiança entre 59,83 até 61,07 kg. Com base na mesma teoria, a gente define a escolha do tamanho de uma amostra. De que maneira? Então, eu uso a mesma equação ali do erro. Então, se eu quero ter um erro, lembrando que erro é igual ao valor Z de referência do nível de confiança, desvio padrão conhecido e a raiz do tamanho da amostra. O que eu faço é uma manipulação matemática, onde eu quero isolar, né,
tamanho da amostra, o n. Né? Então, dessa maneira, eu passo a raiz de n que está dividindo, passo multiplicando, e o erro, que está multiplicando a raiz de n, passa dividindo. Só que eu não quero saber o valor da raiz de n, eu quero saber n, que é o tamanho da amostra. Então, o que eu faço é tirar elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado, a raiz quadrada some, fica só o n, e o lado, né, direito, lado esquerdo, direito de vocês aí que vocês estão vendo, fica elevado ao quadrado. Então, eu vou escolher o tamanho da amostra baseado no nível de confiança, né, baseado no desvio padrão que eu já conheço e de um erro que eu espero obter. Então, no lugar do z alfa sobre 2, eu vou colocar o valor z que corresponde ao nível de confiança que eu quero obter, vezes o desvio padrão que eu já conheço, dividido pelo erro que eu espero. Eu pego esses valores e elevo ao quadrado, eu vou ter o tamanho da minha amostra. Então, aqui um exercício para vocês tentarem fazer, né? Então, você tem uma indústria de bebida que ela utiliza uma máquina para encher garrafas de 1 litro de água. Suponha que a população de volumes é normalmente distribuída. A empresa quer estimar o volume médio de água que a máquina está colocando nas garrafas, com no máximo 1 mililitro de erro. Determine o tamanho mínimo da amostra necessária para construir o intervalo de confiança, não da confiança, perdão, para a média da população. Suponha que o desvio padrão populacional é de 3 mililitros. Né? Então, como que a gente vai fazer para resolver isso? Infelizmente no slide aqui eu não tenho, mas o que vocês vão fazer? Vocês podem usar a tabela, eu deixei uma tabela lá sobre tamanho de amostra, ela está junto com a tabela de intervalo de confiança. E manualmente, se você tivesse que calcular, você ia achar qual é o Z para um intervalo de confiança de 95%, ou seja, nível de confiança de 95%, vezes o desvio padrão. Então, nesse caso, ele fala que o desvio padrão é 3 mililitros, ou seja, vamos colocar 3, porque está tudo em mililitro. Né? E ele quer um erro de 1 mililitro. Então, no caso ali para 95%, o Z é 1,96, o sigma é igual a 3 e o erro é 1. Então, eu vou resolver essa conta, levar ao quadrado, e aí vejam qual N que vocês encontram. Convido vocês a tentar fazer manualmente e depois usar a tabela para comparar. Esse aqui. E aí, dúvidas que vocês tenham, por favor, me perguntem. Né? No sábado a gente faz alguns exercícios se forem necessários. É importante lembrar que esse cálculo só se aplica, né, somente quando o desvio padrão populacional é conhecido, né, então sigma. Se eu não tenho sigma, eu não consigo usar esses cálculos, eu preciso usar uma outra técnica. Ou seja, o que eu faço se a amostra é muito pequena, né, menor que 40, se a população não segue uma distribuição normal, né, ou a variância é desconhecida, né, ou seja, o desvio padrão desconhecido. Né. Com base nisso, existe uma outra distribuição estatística, né, que surge para resolver esse problema. Né. Essa distribuição surge graças, né, à empresa Guinness, né, a cervejaria inglesa, né, e é chamada de distribuição T. Né. Essa distribuição T, também conhecida como distribuição T de Student, né, é outro nome que é como ela é conhecida também, foi desenvolvida não por um estudante, mas pelo William Sully Guzzet, um estatístico da cervejaria Guinness, para tentar resolver o seguinte problema. Né? A Guinness, quando precisava construir, quando precisava produzir novos tipos de cerveja, ela não poderia se dar ao luxo de produzir grandes lotes com grandes amostras para testar a qualidade dessas novas receitas. Então, o William Sully Guzzet, né, ele começou a pensar em alguma forma, né, de estatisticamente você chegar nas mesmas conclusões quando você tira grandes amostras baseadas em distribuição normal, que foi o que a gente viu anterior, mas com amostras pequenas, 3 garrafas, 4 garrafas, ou seja, como que eu consigo trabalhar com uma quantidade menor, né, de amostras e ainda assim ter uma confiança estatística, ter um intervalo de confiança estatístico seguro.
Para isso ele formulou uma equação, que obviamente eu só estou mostrando, a gente não precisa se preocupar com ela, né? Mas ele cria nessa equação de distribuição de probabilidade um novo termo para ajudar nesse sentido da amostra ser pequena, que é esse representado aqui pela letra grega eta, né? Que representa o que a gente chama de grau de liberdade. Então esse eta nada mais é do que o n, que é o tamanho da minha amostra, menos 1. Então ele deu o nome disso de grau de liberdade. Com base nessa equação, né, toda a distribuição t de student, ela, dependendo do grau de liberdade, a curva terá um formato. Então, se eu traçar uma distribuição t de student com grau de liberdade de 1, ela vai ter esse formato, que não é muito bem uma distribuição normal. Mas a partir de grau de liberdade 30, ela já se assemelha mais a uma distribuição normal. Então, esse é um fator que ele acaba corrigindo, né, esses erros, né, de você trabalhar com amostras muito pequenas. Né? O que seria que é grau de liberdade? Né? Uma forma da gente pensar o que é grau de liberdade é através da ideia de que se eu tenho, né, e aí para isso esqueça estatística, é só um exemplo, né, se eu tenho 7 bonés diferentes, né, e aí, que não é o meu caso, na verdade, né, tamanho da minha cabeça, eu não consigo ter bonés. O que significa graus de liberdade? Significa que se numa segunda-feira eu resolvo escolher um boné, eu tenho quantas possibilidades de escolha. Então eu olho lá e falo, eu tenho 7 possibilidades e eu escolho uma. Né? Então, aí, na terça-feira, né, eu preciso escolher um boné diferente. Né? Então eu tenho 6 possibilidades. Dessas 6 possibilidades eu escolho, né, uma. Né? Aí na terça-feira, outro boné diferente. E agora eu posso ter 5 possibilidades. Então, né, posso escolher ali, né, entre 5, né, 5 diferentes, né, bonés. Né, e faço a minha escolha ali. Né. Quando chego no próximo dia, eu vou ter ali, né, 4 bonés para escolher. Escolho um deles. Né. Chega na sexta-feira eu tenho 3 bonés. Então, para escolher, eu vou escolher um entre eles. No sábado, eu tenho ali 2 bonés e eu vou escolher um deles para ir para o pagode, para ir para o samba, para o forró, né? E eu escolho um deles. Só que quando chega no domingo, eu não tenho escolha. No domingo, eu tenho apenas o que sobrou. Né? Então, uma forma de pensar graus de liberdade, né, é que depois de escolher o chapéu, o boné lá na sexta, eu não tenho escolha para um chapéu, para um boné no sétimo dia. Né? Ou seja, meus graus de liberdade, meus graus de escolha, meus graus de variação, né, são 7 menos um. Então, né, nas 7 possibilidades que eu tenho apenas 6 possibilidades de escolha. Né? Essa é a ideia de grau de liberdade. Isso tem a ver com estimar ponto, né, observações, né, tem a ver com como é possível variar, né, os parâmetros estatísticos, então isso é o meu grau de liberdade. Da mesma maneira que a gente viu lá na estatística baseada no Z-score, eu também vou ter o cálculo do intervalo de confiança T para a média. Né? O que muda é que em vez de me basear no valor da tabela Z-score lá, esses valores são baseados em uma outra tabela de distribuição, né, na distribuição T de student. Da mesma maneira, eu preciso saber qual é a média da minha amostra. E o meu objetivo é estimar a média da população a partir de uma amostra. O que muda aqui é que, em vez de eu precisar saber um desvio padrão, né, da população, eu trabalho com o desvio padrão da amostra, o S. Então, lembre, sigma representa desvio padrão de uma população. O S, o desvio padrão de uma amostra. Né? O N, o tamanho da amostra. E aí sim eu consigo chegar, né, com base o T da mesma maneira, ele vai ser baseado, esse valor T, com base no nível de confiança no que eu quero, assim como a gente tinha lá para o valor T. Isso só é válido para N menor que 40, então isso foi uma coisa que o William, né, Sully Guzzet percebeu, que foi que
Como você trabalha com o inverso da raiz quadrada aqui, conforme o número da amostra vai aumentando, depois de 40, né, isso não varia tanto, não tem tanta variação, tanta diferença. Então ele percebeu que a partir de 40 ali as variações, né, não são tão significativas, né? Proporcionalmente a proporção aqui, né, fica ali abaixo, né, do 0, entre 0,1 e alguma coisa assim. Tá? Outra característica importante, né, que ajuda a gente a ter essa definição é que quando a gente compara uma distribuição T, que seria a minha curva vermelha, com uma distribuição normal, o que a gente percebe é que conforme o grau de liberdade vai aumentando, a curva normal, a curva T, né, distribuição T, ela vai se tornando cada vez mais parecida com a curva de distribuição normal. E isso acaba tendo uma porcentagem quase significante a partir de n igual a 40, acima de n igual a 30, né, e n igual a 40 é praticamente 100%. Né? Então, para amostras acima de 30, não faz diferença você usar a distribuição T ou a distribuição normal, porque elas são praticamente iguais. Né? Então a distribuição T ela é útil quando ela só vai ser útil quando eu trabalhar com amostras pequenas. Para amostras grandes, né, eu uso a distribuição normal, é muito mais simples. Aqui um exemplo, né, do cálculo de intervalo de confiança T para a média. Então ela é baseada ali na estatística T, né? Então da mesma maneira lá que a gente faz as manipulações matemáticas, aqui a gente chega também. Só que existe uma diferença, que eu vou mostrar para vocês, mas quem quiser já consultar a tabela, eu deixei uma tabela de distribuição T, né, que mostra como que eu consulto ali os valores, né, mas porque eu preciso saber esse valor, assim como eu precisava saber um valor Z de referência, que eu preciso saber um valor T de referência, para calcular o limite inferior e o limite superior. Mas a forma de calcular é a mesma. Eu vou ter um erro, só que esse erro é baseado na estatística T, onde T alfa sobre 2, n menos 1 é qual é o T, o valor T de referência, para o nível de confiança que eu quero, com o grau de liberdade que eu tenho da minha amostra. Então vocês vão perceber lá na tabela que para cada grau de liberdade eu vou ter uma probabilidade diferente. Então é um pouco mais complexo, mas nada muito difícil de ser consultado na tabela. Vezes o S, que nesse caso, né, é o desvio padrão da amostra que eu coletei para fazer o estudo, dividido pela raiz de n. Né? O limite inferior, então, vai ser a média da minha amostra menos esse erro, e o limite superior é a média da minha amostra mais o erro. Okay? Um exemplo aqui, né, que a gente vai fazer juntos, né, em aula também, né, eu construí também uma tabela que faz esses cálculos, basta você alimentar a tabela, né? Então, limite inferior, né, e limite superior. Então, imaginem uma empresa de alimentos deseja medir a quantidade de açúcar presente em seus biscoitos. Ela decide fazer uma amostra de tamanho pequeno de apenas 10 biscoitos. A média da amostra de açúcar é de 2,5 gramas por biscoito e o desvio padrão é de 0,3 gramas. Usando a estatística T, podemos calcular o intervalo de confiança para a média do açúcar nos biscoitos da empresa. Né? Então, para isso, se eu tenho algumas informações que eu preciso ter. Então, eu tenho a média da minha amostra já, então eu preciso, né, 2,5 gramas. O desvio padrão calculado dessa amostra, que foi 0,3 gramas. Então, 0,3 é o S, 2,5 é o meu X barra, que infelizmente não está aparecendo nitidamente aí para vocês. E aí eu preciso saber qual é o meu grau de liberdade. Né? Então, no meu caso, o grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, grau de liberdade é 9. Com base nesse grau de liberdade, eu consulto qual é o valor T, eu verifico qual é o valor T de referência para o nível de confiança que eu quero. Então a gente vai usar aí, né,
um nível de confiança de 95%, né? Já que não foi mencionado no problema. E aí eu descubro que o T para esse nível de confiança, né, de 95%, é o número 2,262, né? Então, com base nesse valor, e depois eu vou mostrar como que se obtém isso no Excel, caso vocês queiram, né, saber, né? E aí eu simplesmente substituo. No lugar do T alfa sobre 2n-1, eu vou colocar 2,222. O S é igual a 0,3 e o N é igual a 10. Novamente, o grau de liberdade não é utilizado na equação. Ele é utilizado para saber qual o valor T para esse estudo, né? Caso o grau de liberdade, mesma probabilidade, mesmo nível de confiança, perdão, mas a amostra tivesse tamanho 5, eu teria que procurar um outro valor baseado no grau de liberdade, né? 5 menos 1 igual a 4. Tudo bem? Então, convido vocês a realizarem esse cálculo manualmente, aqueles que quiserem, e também na nossa tabela lá que faz esses cálculos. Tentem alimentar ela e ver em qual resultado vocês chegam e se bate com os resultados calculados por vocês. Na estatística T, o tamanho da amostra não é tão fácil de obter, porque para cada, né, para determinado intervalo de confiança, né, como era o caso da estatística Z. Isso acontece que para cada tamanho de amostra, eu vou ter um nível de confiança diferente, eu vou ter um valor de referência T diferente. Então, o que é feito geralmente é você estimar a partir de alguma referência. Então, da mesma forma, é feita uma manipulação matemática para isolar o N, só que né, e chego nessa equação. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Novamente, eu tenho que já imaginar com qual tamanho de amostra eu quero, porque eu já vou ter um T alfa sobre 2n-1. Na verdade, assim, eu tenho que ter algum valor T de referência baseado em outro tamanho de amostra, né? Então, já foi feito uma vez uma amostra com 10 medidas, por exemplo, né? E aí eu preciso ter essa informação já estabelecida. Eu preciso ter uma ideia ali, talvez, de qual o desvio padrão que eu espero ter, né? E qual é o erro que eu espero ter. E aí eu faço essa multiplicação, a divisão e levo ao quadrado. Isso não é uma forma muito precisa, então, é, por, porque pode dar valores muito discrepantes, mas na prática o que se faz é trabalhar apenas com esse tipo de amostra, quando você trabalha com amostras muito pequenas, trabalhar sempre com amostras muito pequenas. Mas existe esse modelo, esse exemplo de como se calcula, mas novamente ele tem que ser baseado num valor T de alguma amostra anterior, e aí o cálculo meio que propõe uma amostra mais ideal para se chegar nisso, para melhorar o resultado. Essa é a ideia. Mas também tem na nossa tabela, uma tabela que calcula, né? E aí vocês podem testar, por exemplo, baseado no último exercício, né? Um assunto muito importante que eu preciso que vocês, se possível, deem uma olhada, né, aqui no vídeo, né, para a gente conversar um pouco no sábado sobre isso, é o teste de hipótese. Aqueles que nunca ouviram falar, eu gosto da definição de um colega de trabalho que ele fala que teste de hipótese, né, que hipótese é uma coisa que não é, mas a gente finge que é, só para saber como seria se ela realmente fosse, né? Essa é uma definição do meu amigo, professor Luiz Soares. Ou seja, no teste de hipótese eu vou trabalhar supondo, né, um valor, né, supondo uma análise, supondo uma comparação, uma hipótese, né, de uma coisa que não necessariamente ela é aquela medida. Só que durante os cálculos a gente vai querer propor que ela é, né? E aí a gente vai ver o que acontece, ou seja, como ela seria se ela realmente fosse. Se isso está ok, se não está ok, se está, né, se está dentro do que eu espero, né, ou não. É, a hipótese, né, é uma afirmativa sobre os parâmetros de uma população. Então você faz afirmações. O teste de hipótese também é conhecido como teste de significância, porque toda a sua estatística se baseia ali
e você saber qual é a significância do seu estudo, o que você espera. Então, um exemplo é pensar assim: eu quero saber eu tenho uma hipótese de que a média, né, da quantidade de carboidrato, né, da quantidade de açúcar num determinado produto, é menor, né, que 2,5 ou ele é gramas, ou ele é maior que 2,5 gramas, ou ele é diferente de 2,5 gramas. Né? Então, eu estou fazendo uma suposição, né, propondo uma hipótese. E aí eu vou testar, com base nisso, né, com o nível de significância, se ele realmente é ou não, com base em dados que eu coletei da minha população. Uma forma de pensar teste de hipótese é sempre a partir de uma afirmação, né? Então, por exemplo, uma concessionária de automóveis anuncia que o tempo médio para uma troca de óleo é menor que 15 minutos. Então, eu tenho uma afirmação atrelada a isso. Ou seja, eu tenho a média é menor que 15 minutos. Mas para realizar um teste de hipótese, eu preciso do seu complemento, aquilo que completa o 100% todo. Nesse caso, a média é maior ou igual a 15 minutos. Né? Eu faço a afirmação de que a média é menor que 15 minutos. Possibilidade de complemento é que ela é média maior ou igual a 15 minutos. Matematicamente, eu posso representar como média mi, né, da população, menor que 15 minutos, e média maior que 15 minutos. Né? No teste de hipótese, a gente fala que o complemento é a minha hipótese nula, né? E a afirmação é a minha hipótese alternativa. Né? Outra, outra coisa importante é, toda hipótese nula ela vai ter sempre algum sinal de igualdade, enquanto a hipótese afirmativa não. A hipótese nula é uma afirmação que a gente faz sobre um parâmetro populacional que será considerada verdadeira, inicialmente, até que seja, até que seja obtida alguma prova contrária. Então, quando eu faço o teste de hipótese, eu vou verificar, o meu objetivo no teste de hipótese é verificar se a hipótese nula é verdadeira ou não. Se eu provo que a hipótese nula é verdadeira, eu chego no resultado. Se eu digo que ela não é verdadeira, significa que quem é verdadeira é a hipótese alternativa representada pelo H1. Então ela é considerada verdadeira se a hipótese nula for julgada falsa. Então nossos testes de hipótese são baseados em cima da hipótese nula, né? E se ela falha, ou seja, a hipótese nula não é verdadeira, quem passa a ser verdadeira é a hipótese alternativa. Né? Matematicamente, então, sempre que a gente for escrever, toda hipótese nula contém uma afirmação de igualdade, e toda hipótese alternativa contém uma declaração de desigualdade estrita. Então, se eu tenho um estudo que eu quero saber se a média de um determinado produto é igual a um determinado valor, né, essa é a minha hipótese nula. A hipótese alternativa vai ser média diferente de uma média, né, específica. Né? Eu quero saber, quero propor que a média, né, do peso do meu produto é maior ou igual a um determinado valor. A hipótese alternativa vai ser que essa média é menor que esse determinado valor. Ou eu quero verificar se testar se a média do meu produto é menor ou igual a um determinado valor. A alternativa vai ser, né, maior que aquele valor. Né? No processo de teste de hipótese, então, a gente faz análises estatísticas para chegar em algumas decisões. Então, eu vou aceitar, né, a hipótese nula como verdadeira. Então, a hipótese nula é verdadeira, e aí será que eu aceito ela? Né? Então, essa é uma decisão correta. E aí, vocês veem ali que tem um menos alfa. Então, lembrando que o alfa é um nível de significância. Ou seja, isso é um nível de confiança. Ou seja, quando a hipótese nula é verdadeira e eu aceito ela, eu estou tomando uma decisão baseada em probabilidade estatística dentro do nível de confiança do meu estudo, do meu teste. Né? Se a hipótese nula é falsa e eu rejeito ela corretamente, eu também estou fazendo uma decisão correta. Né? O beta ele é um tipo de erro, né, que existe, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, tem um risco, né, de uma hipótese nula falsa ser aceita, né, esse é o beta, né, e ele é representado, né, então
eu tenho dois tipos de erros que podem aparecer no teste de hipótese. Erro do tipo 1, que é a própria significância, né? Então lembra que a significância é aquelas caudas que ficam ali, né? Se eu pensar numa curva de distribuição normal. O que acontece? Né? Se eu pensar que a hipótese nula é verdadeira e eu rejeito ela, eu estou cometendo um erro desse tipo, baseado ali na significância. Ou seja, eu estou achando, né, que meus valores estão ali, né, quando na verdade não estão. E o beta é quando eu tenho uma hipótese nula ou falsa e eu aceito ela como verdadeira, né? Então, esses são os dois erros que eu posso cometer. O nível de significância, ele passa a ser então um ponto fundamental ali no teste de hipótese. Por isso que também ele é conhecido como teste de significância. Um outro valor numérico que vai aparecer aí em softwares de análise estatísticas e no, uh, no Excel, e sempre que você for fazer alguma análise ou ler na literatura, muitas vezes eles no teste de hipóteses, né, eles usam como referência o que a gente chama de p-valor, né, ou valor p, que ele é o menor nível de significância que conduz à rejeição da hipótese nula. Né? De que maneira? Então, para cada probabilidade ali da média, né, eu vou ter, se eu estabeleço um nível de confiança, se ele realmente estiver ali dentro dos 95%, ele vai ter uma significância de 5%. Né? Só que pode acontecer de eu ter um intervalo de confiança que gere um nível de significância que está errado, que ficou acima desses 95 e gerou ali e gera um nível de significância menor. Né? Então essa é uma forma de eu relacionar isso. Um exemplo é, eu tenho uma hipótese nula, a média dessa população é igual à média hipotética, por exemplo, 260, essa é a minha hipótese nula. E eu tenho uma hipótese alternativa, a média da população é diferente da média hipotética. Matematicamente eu escrevo como H0, então a média é igual a 260. E a nula, e a alternativa, perdão, vai ser média diferente de 260. Nível de significância do meu estudo, do meu teste, perdão, 0,05, ou seja, 5%. Né? Bom, então, inicialmente, o que é feito? Né? Eu coleto uma amostra, né? E aí essa amostra, ela deu como média 330,6. Né? Se eu olhar ali para um valor médio de 260, com nível de confiança, de 95, né, os limites ali dos valores, né, que contém ali 95% das medidas num intervalo em torno dos 260, nitidamente a gente vê que o 330 não está incluído. Né? Só que graficamente ok, mas nem sempre a gente pode construir um gráfico. Então, matematicamente, o que os softwares de estatística fazem é, eles pegam esse valor, né, médio da minha amostra, 330, né, e ele percebe que essa média menos o que eu espero ali como hipotético, né, da minha população que eu estou testando, vai dar um valor ali de 70,6. Então eles perguntam, né? Bom, se eu pegar esse 260 mais ou menos 70,6, né? Quanto que vai dar? Né? Quais são os seus valores? Né? E aí eles vão dar exatamente ali no 330,6, né? Né? Tanto de um lado como do outro, né? Separando ali mais ou menos, né, em torno da média. Percebam que ali o valor que antes era 0,05, né, para o nível de confiança, para o alfa de 0,05, né, ou seja, tinha 0,25 de um lado e 0,25 do outro. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, no primeiro gráfico, percebam que aqui aparece 0,025 e 0,025, ou seja, isso é baseado no meu alfa, nível de significância. Tudo bem? Bom, aí eu vou lá e no novo gráfico aparece aqui zero. Então esse é o nível de significância que surge se fosse até o 30, se o limite superior fosse 330,6. Né? Essa é a ideia. Bom,
Se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, né, porque são os dois lados, né, eu vou ter o que a gente chama de valor P. Né? Então isso vai dar 0,0312. Né? Esse número passa a ser uma referência de comparação. De que maneira? Se esse valor, né, for menor ou igual ao nível de significância do meu estudo, eu vou rejeitar a hipótese nula, como a gente já viu que deveria ser rejeitada graficamente. Né? Isso facilita que eu não preciso ficar construindo gráficos, mas apenas a partir de uma análise numérica e estatística eu chego nessa informação, se a hipótese nula é aceita ou não é aceita. Essa é uma maneira, né, de se fazer. Então, sempre que o valor P é menor ou igual ao nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula do estudo. Então, é uma forma de eu ter ali uma referência de comparação. A outra maneira, né, depende do tipo de teste que você está escolhendo, né? Você pode escolher um teste que a gente chama de bilateral, que é quando você está perguntando se uma média é igual a um determinado valor, ou seja, ela pode ser igual ou diferente para mais ou para menos, né? Então a gente chama isso de bilateral. Quando eu pergunto se algo é menor, né? A gente fala maior ou igual, né? Ou menor ou igual, são unilateral esquerda e unilateral direita. Né? Então, bilateral é quando a média, né? Eu sei que a minha alternativa é média diferente na média hipotética. Então, ela pode ser diferente para mais, como ela pode ser diferente para menos. Aqui eu tenho a hipótese nula de ser maior. Então percebam que, pensando que essa faixa azul né, representa, essa área azul representa os 5%, né, se eu tivesse escolhendo o nível de confiança de 95, todo o resto é os 95. Então, probabilidade de ser maior que um determinado valor seria a hipótese nula, né, com 95% de confiança. Né, automaticamente eu teria, né, 5% de chance de ser menor, né, que a média hipotética. E aqui, se a minha pergunta fosse se eu estivesse testando a probabilidade da hipótese nula da média ser menor que um determinado valor, a hipótese alternativa seria a média maior que esse determinado valor. Seria a área azul ali. Né? Ou seja, com base nisso, eu tenho um valor de referência. Se eu for baseado no valor P, basta eu saber o nível de significância e o valor P calculado e ver se ele é menor ou igual. Uma outra maneira de eu fazer isso é que, lembrando, para cada nível de confiança eu vou ter um valor Z de referência. Então, por exemplo, tenho lá bilateral, unilateral, esquerda e unilateral direita. Né? Então, eu quero lá um nível de significância de 0,05. Então eu vou ter lá Z menor, os dois índices de referência, né? Será, eu considero a hipótese nula, eu desconsidero, eu rejeito a hipótese nula, perdão, se quando eu calcular o Z para um determinado estudo, um determinado teste, ele ficar menor que menos 1,960 ou maior que 1,960. Por quê? Porque significa que o valor está ali dentro da região de significância, da região vermelha ali. Para unilateral esquerda, né, eu vou é, rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa se o meu Z for menor que menos 1,645. E na unilateral direita, eu vou rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa se o Z for maior que 1,645. Aqui um exemplo. Né? Um supervisor da qualidade quer testar, com base numa amostra aleatória de tamanho 35, o nível de significância igual a 5%. Se o volume médio numa determinada embalagem é 72,4 ml e desvio padrão é igual a 2,1 ml. O que podemos dizer se ele obteve uma média amostral de 73,2 ml? Então aqui o supervisor fez uma amostra de tamanho 35, ou seja, 35 medidas, e ele quer verificar se o volume médio de uma determinada embalagem é 72,4, baseado no intervalo de confiança de 95%, ou seja, a significância é 5%. Né? Ou seja, a hipótese que ele está propondo é que a nula é que a média é igual a 72,4. Automaticamente, a nossa hipótese alternativa vai ser média
diferente de 72,4. Eu sei qual é o alfa, que eu tenho de referência, 0,05. Vou ter minha estatística de teste, que é, eu vou calcular um valor z, que a gente chama de z observado. Com base nessas informações, eu venho aqui naquela fórmula lá do z, eu vou substituir os valores e ver qual valor eu obtenho, né, com base nessas medidas. Então, no lugar do x bar, eu vou colocar a média da amostra, 73,2, menos média, né? Eu vou propor a média que ele acha, né? Que é testar se é, que é a média amostral ali, né? Que é hipotética, né? 72,4. O desvio padrão, 2,1. E o n, que é 35. Né? E aí eu vou chegar num valor. Com base nesse valor, eu vou determinar se eu rejeito a hipótese nula ou se eu aceito. Para isso, eu, né, como é baseado em 95, eu pego lá a referência. Então eu vou rejeitar se esse z, como é bilateral esse estudo, eu vou rejeitar se o z for menor que menos 1,96 ou se o z for maior que 1,96. Né? Quero que vocês tentem calcular, verifiquem, né, qual vai ser esse resultado. O objetivo é a gente chegar e apenas, se possível, revejam. Se tiverem dúvida, me perguntem, mandem perguntas, porque a gente chega amanhã e já resolve esses exercícios e outros também, né? Se eu não me engano, eu deixei uma planilha já pronta que faz essas observações também para vocês. Do contrário, eu termino ela, mas eu lembro de estar construindo ela para vocês. Tudo bem? Um grande abraço a todos e a todas. E nos vemos no sábado. Então testem, verifiquem se tá, os estudos, né? Assistam outras vezes, né? Se possível. Obrigado a todos e a todas. Né? Até mais.